Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a importância de se conhecer e utilizar os manuais de recomendação e calagem. Além disso, eu vou mostrar para vocês o Boletim Técnico IAC número 208, que trata da parte de cálculos de fertilizantes, tá? E esse boletim é de suma importância porque lá vocês aprendem a fazer o cálculo de fertilizantes e chegar nas fórmulas comerciais. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Dentre os tantos manuais de recomendação de calagem e adubação que existem, eu vou falar de um boletim técnico que não é um manual de recomendação, mas é um boletim que trata da parte de cálculo de fórmulas comerciais, né? Então é importante para quem vai fazer a recomendação saber chegar na fórmula comercial, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que estão inclusas aí nesse boletim técnico. Então, essa tabela, pessoal, é uma tabela de compatibilidade entre fertilizantes e é para mostrar para vocês justamente o que vocês podem encontrar nesses manuais de recomendação em calagem, tá, pessoal? Então, essa tabela é de suma importância para quê? Quando você vai formular, né, um produto, um comercial, uma fórmula comercial, você precisa saber essa questão da compatibilidade entre os fertilizantes, né? Então eles são classificados como aí entre compatíveis, né? Eles podem ser misturados, compatibilidade limitada pode ser misturados pouco antes da aplicação ou em determinadas proporções, tá? Ou incompatíveis, então eles não podem ser misturados de forma alguma. Beleza, gente? Eu não vou entrar em detalhes nisso porque não é o objetivo da aula. O objetivo é mostrar para vocês o quanto de informações vocês podem conseguir consultando esses manuais. Tá, gente? Muitas vezes é mais importante vocês consultarem esses manuais do que simplesmente ficarem pegando informação da internet. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Mais uma informação importante que consta também em alguns manuais de recomendação em calagem, que é a parte de cálculo das fórmulas de fertilizantes, tá bom? Então vocês podem consultar esses manuais e nesses manuais aprender a fazer esses cálculos aí, tá bom? No caso específico do Boletim Técnico IDEAC 208, além dos cálculos de fertilizantes formulados, ele também vai apresentar para vocês, pessoal, diversas fórmulas de fertilizantes, né, para aplicação em solo, em plantio ou em cobertura, tá? Como, por exemplo, a fórmula 021406, que vocês estão vendo aí, com a adição de micronutrientes, e a fórmula 04148 mais boro e mais zinco, dentre diversas outras formulações que são utilizadas no dia a dia. Outro manual que pode ser consultado para aqueles que residem no estado do Amazonas é o Manual de Calagem e Adubação para o Cultivo Convencional de Hortaliças no estado do Amazonas, de Cardoso e Cravo, que data de 2001. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é a tabela de recomendação desse manual, tá? Então aí na tabela 2 é mostrado que os padrões de fertilidade para fósforo e potássio e recomendações das quantidades de P2O5 e K2O para adubação mineral de brassicáceas, couve-folha, couve-flor e repolho. Tá certo, pessoal? Então aí, como vocês podem ver, né, do lado esquerdo tem os padrões de P e K na análise de solo e no lado direito a adubação, a quantidade de adubo que ter que ser colocado, né, em quilogramas por hectare no plantio, de acordo com esses padrões aí que a gente pode chamar de classes, né, pessoal? Tá certo? Então vamos lá, continuando. Lembrando que o objetivo dessa aula não é ensinar, interpretar e nem fazer a recomendação, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês que existem manuais e que esses manuais, além de falar sobre a questão da recomendação propriamente dita, mostram para vocês e dão o caminho das pedras para vocês a respeito de como se fazer cálculo de adubação, montagem de formulados, entre outras coisas. Tá? A questão das classes texturais, a questão da compatibilidade que eu já tinha falado anteriormente, entre outras informações que são relevantes para vocês enquanto profissionais, tá bom? Ou enquanto produtores rurais mesmo. Tá certo, gente? Vamos lá. Um outro manual que pode ser consultado também é do Instituto Agronômico de Campinas, do IAC, né, e que trata da calagem e adubação da alface, almeirão, agrião d'água, chicória, coentro, espinafre e rúcula. Tá certo, pessoal? Então, mais um manualzinho aí para vocês terem conhecimento. Então vamos lá, pessoal.
Nessa tabelinha aqui tem uma informação muito importante para vocês. Vamos imaginar que vocês recebam uma análise de solo e a unidade do fósforo está em Melish. A extração foi feita em Melish 1, por exemplo, né? Olha qual é a unidade que está aí nessa recomendação. Não é resina? Como vocês fariam? Não tem como fazer. Então é bom que vocês saibam que o extrator, a análise de solo e o extrator da recomendação tem que ser os mesmos. Senão vocês não conseguem fazer essa recomendação. Tá bom, pessoal? Uma outra coisinha também que é importante é a questão da unidade do potássio. Muitas vezes a unidade do potássio vem em miligramas por decímetro cúbico na análise de solo. E olha qual a unidade que está aí, milimol por decímetro cúbico. Eu tenho uma aula, vocês busquem lá no canal que trata desse assunto, tá? Explica como que faz essa conversão aí de duas formas muito práticas mesmo. Tá certo? Então vamos lá. Daí vocês veem, né, pessoal, a importância, né, desses manuais, né, de conhecerem esses manuais, porque tem essas particularidades aí também. Outro manual também é o Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Então o pessoal aí do sul do país pode se utilizar desse manual na hora de fazer a recomendação de adubação. Tá? Vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns pontos importantes que eu acho necessários que sejam trabalhados com vocês, tá? Olha aí que interessante, pessoal. Nesse manual é mostrado, inclusive, uma sugestão de camadas de solo e amostradores de solo para diferentes sistemas ou condições de cultivo. Mais uma vez, vocês conseguem ver, né, o quão importante é vocês se utilizarem desses manuais e o quanto esses manuais podem ensinar para vocês. Tá? Mais uma vez eu digo, não é simplesmente a recomendação de adubação em si, tá? É toda a parte de amostragem de solo, entre outras coisas que são de suma importância que vocês saibam, que estão contidas nesses manuais. Neste mesmo manual de recomendação de adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também é mostrado, por exemplo, né, uma tabela com a interpretação dos teores de argila, matéria orgânica e capacidade de troca de cátions. Então, elas vão estar divididas em classes, né, pessoal? Como vocês estão vendo aí, a argila é dividida na classe de 4 até a classe 1, sendo a classe 4 a que tem o menor teor de argila e a classe 1 tem o maior teor de argila, tá? Em relação à matéria orgânica, as classes são divididas de baixo a alto, e em relação à capacidade de troca de cátions, de baixa a muito alta, tá bom? Também não vou entrar em detalhe nisso daqui, mas é para vocês mais uma vez verem, né, que tem diversas informações importantes que vocês podem consultar aí nesses manuais, tá? E essas informações são importantes para quê? Justamente para a interpretação da análise de solo, né? Como você vai saber em que classe vai estar incluído o valor da tua matéria orgânica lá na análise de solo? Você tem que consultar uma tabela, e essa aqui é uma dessas tabelas, tá? A mesma coisa vale para a questão da CTC, da capacidade de troca de cátions, certo? Então vamos continuar. Aqui nessa recomendação para o morongueiro, é importante salientar, né, que é levado em consideração para a recomendação do nitrogênio a questão da produtividade desejada. Então, quanto maior a produtividade que a gente deseja alcançar, maior vai ser o teor de nitrogênio que a gente vai ter que disponibilizar aí para as plantas, conforme essa recomendação que está aí nessa tabelinha que vocês estão vendo. E por fim, pessoal, eu queria mostrar para vocês algumas informações relevantes que estão contidas no Manual de Calagem e Adubação do Estado do Rio de Janeiro. Olha aí, pessoal, mais uma informação interessante, como eu tinha falado, né, a questão da textura. Então, aí nesse manual é mostrado inclusive o triângulo textural, onde constam, né, as classes, né, texturais do solo, tá? Por onde é feita a classificação textural do solo. Tá certo? Vamos lá. Aí vocês podem ver que, inclusive, os equipamentos utilizados para a coleta do solo são mostrados nesse manual também. Tá certo? Então, ajuda muito, né? Principalmente quem está iniciando, né,
a aprender como é que faz a coleta de solo, como é que faz a amostragem da forma correta. Isso também é mostrado no manual, tá? Nesse manual e em outros manuais. Dependendo da cultura, a amostragem também vai ser feita de forma diferente. Tem a questão da separação em glebas, quando o solo não é homogêneo, quando a área não é homogênea. Por exemplo, solo com diferentes texturas, áreas com diferentes tipos de vegetação, áreas que são uma parte plana e a outra com declividade. Aí a gente tem que fazer a divisão em glebas para poder fazer a coleta, para ter uma amostra mais representativa de cada uma dessas áreas. Tá, mas eu não vou me aprofundar muito nisso não. Vamos lá. Então, pessoal, vou falar aqui por último sobre essa tabelinha 16, que trata da recomendação de adubação de plantio de fósforo e potássio para a soja. Né? Como vocês podem observar aí, lá embaixo está escrito notas: não se deve usar adubo nitrogenado em soja, pois a inoculação das sementes com inoculante específico é suficiente para o suprimento do N. Né? Então, além da recomendação de adubação propriamente dita, ele te dá algumas informações além, como essa de não haver necessidade de suprimento de nitrogênio. Tá? Então, é importante que vocês consultem os manuais. Mais uma vez, eu vou repetir, tá, gente? Simplesmente saber fazer cálculo de adubação não dá a vocês a capacidade de fazer um bom trabalho, tá, gente? Vocês precisam de muito conhecimento técnico, então vocês precisam ler os manuais, consultar os manuais, lerem muito, tá, gente? Vocês têm que procurar ler. Às vezes a gente tem procurado informações fáceis, né, na internet, em 5 minutos quer aprender tudo sobre adubação, mas isso não é possível, gente, infelizmente. Eu tenho que alertar vocês, porque muitas vezes vocês assistem aulas de pessoas que vendem cursos, né? Então essas pessoas elas vão ensinar o mínimo para vocês, o básico do básico, né? Aí vocês vão ficar interessados, curiosos e vão acabar tendo que comprar os cursos. Mas o que eu indico? Procurem aulas gratuitas, leiam, principalmente leiam. A gente não aprende adubação do dia para a noite, tá bom, gente? Não é possível isso. Até porque a recomendação de adubação também depende muito de experiência, tá, gente? De você conhecer o solo que você está trabalhando também, o local que você está trabalhando. Uma coisa é você fazer. Eu vou citar o caso de onde eu moro, onde eu resido, aqui no Amazonas, em Manaus, no Amazonas. Nessa época do ano chove demais. Então eu tenho que fazer o parcelamento maior do nitrogênio. Tem uma outra época do ano que praticamente não chove, então eu posso reduzir o parcelamento do nitrogênio. Eu vou me resumir só ao nitrogênio aqui. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente for fazer a recomendação, quando a gente for fazer o cálculo do parcelamento desses adubos, tá, gente? Então cada região tem uma situação específica. Então vamos lá, pessoal. Eu queria agradecer aí quem chegou até o final da aula, né? Eu sei que minhas aulas são bastante longas, mas a gente tem que detalhar bem as coisas, porque não tem como, pessoal, aprender isso do dia para a noite. Não tem mesmo, tá? Então, assim, leiam, busquem as informações, tá bom? A gente não nasce sabendo mesmo. Tudo que a gente passa para vocês é porque a gente também estudou, tá, gente? Muitas coisas a gente aprendeu ali no dia a dia também, tá? Então, assim, a experiência conta muito, mas procurem, né, estudar sempre. O material está aí à disposição de vocês. Hoje em dia tem tudo na internet praticamente, tá, gente? Né, muitas coisas gratuitas. Então, todos esses manuais que eu mostrei para vocês são gratuitos. Tem a quinta aproximação, por exemplo, também que vocês podem consultar, quem vai atuar aí no estado de Minas Gerais e tantos outros de outros estados. Tá bom? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que minhas aulas são longas, todas minhas aulas são assim, né? Eu até tento fazê-las curtas, mas eu não consigo, porque, na verdade, eu tenho certeza que é importante explicar bem as coisas para vocês. A gente não aprende isso em 5 minutos, não tem como, gente. Né? Se, é, se eu falar que vocês vão aprender em 5 minutos, eu vou estar mentindo para vocês. Né? Então, assim, a parte de cálculo, alguns vão ter dificuldade, outros não, mas a parte de cálculo em si não é bem o mais importante, eu sempre falo isso, tá? O mais importante é vocês terem uma base muito boa para fazer essa recomendação, tá bom? Porque cada situação é uma situação específica que vocês vão ter que resolver, né? Que nós somos o que? Resolvedores de problema, né? Você é contratado para resolver o problema de quem te contratou, produzir, né? Produzir com qualidade. Tá beleza, gente? Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Perguntem, vocês não têm perguntado, né? Eu tenho ficado ansioso por isso. Tá bom, gente? Obrigadão. Até a próxima.